pessoal, tudo bem? Vou fazer a apresentação. Bem, eu sou o professor Djalma, professor de língua portuguesa, de literatura, há mais de 30 anos na rede particular de ensino, inclusive em pré-vestibulares, e já lidei com vários materiais, desses famosos aí dos cursinhos, tá bem? Entre COC, ângulo, objetivo, etapa, universitário, poliedro, etc. Tá bem? Então, eu vou passar nesse momento difícil, né? Foi com muito prazer que eu aceitei, nesse momento difícil, falar algo sobre alguma obra do vestibular, né? Nesse momento que eu posso, pela FLAP, pela Feira Literária de Araras, transmitir aos meus alunos e aos demais alunos da rede pública, da rede privada, um pouco da minha experiência com esse tipo de conteúdo artístico, né? Então, aliás, justamente por isso, por esse momento difícil, eu optei por aquela que é considerada a obra mais difícil de todas da lista da FUVEST e da Unicamp, a mais hermética. Eu nem diria a mais difícil, né? Mas a mais hermética. Hermética quer dizer a de uma linguagem mais que exige mais atenção, concentração e uma contextualização maior. Tá bem? Então, vamos lá. Nós temos um tempo não muito grande, eu vou tentar ser o mais conciso possível, mas a tarefa é difícil. Então, eu escolhi Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, considerado o livro mais complexo da carreira de Drummond. Tá bem? Então, vamos lá. Como se trata de poesia, é o gênero poesia, né? E isso dificulta a leitura para o leitor contemporâneo. Por quê? Porque a linguagem é mais artesanal. Além da linguagem, o ponto de vista de Drummond aí, a sua visão de mundo é um tanto complexa. Então, pessoal, o que eu oriento vocês? Quando se trata de poesia, a FUVEST, a tradição, é ela colocar o texto ou um trecho, um excerto, um trecho, ou na íntegra. E ela vai fazer questões sobre o texto que está ali, um dos textos, um dos poemas de Claro Enigma, onde você terá que levar em conta, preste atenção nisso, no plano da forma, se ela falar quanto ao plano da forma, o que é a forma? É a linguagem, é a métrica, é poesia. A métrica é regular ou são versos livres? Há rimas ou são versos brancos? A linguagem é formal ou é coloquial? E as figuras de linguagem? E os recursos estilísticos e linguísticos? É prestar atenção na linguagem. Se ela disser quanto ao conteúdo, é o tema, é o assunto. Então, ela pode fazer questões interpretativas, onde a resposta está ali no texto. Ou questões que exijam mais a contextualização da obra. E é nisso que eu vou procurar auxiliá-los. Tá bem? Então, o primeiro passo, haverá um texto. Leia com muita atenção. Leia o texto com muita atenção. Tá? O texto, o enunciado, as questões e, no caso de testes, as alternativas. Tá bem? Então, vamos lá. Claro Enigma, Carlos Drummond de Andrade. Trata-se do 7º livro de Drummond. Quando Drummond publica em 1951, o Claro Enigma, ele já é um poeta de prestígio. Ele é um poeta, ele já é considerado o melhor poeta contemporâneo brasileiro. Tá? Agora, esse livro chocou a crítica e o público, né? Por quê? Porque é um outro Drummond, é uma nova faceta de Drummond. Então, vamos ver? Vamos pôr esse livro no conjunto da obra dele. Ele começa, primeiro em 28, ele publica No Meio do Caminho, na revista Antropofágica, na revista da Antropofagia, de Oswald de Andrade. Ele adere aos modernistas, ele é um jovem de 20 e poucos anos, um mineiro. Né? Ele publica No Meio do Caminho, tem uma pedra no meio do caminho, e escandaliza os leitores, a crítica, o público, com aquele No Meio do Caminho tem uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tem uma pedra. Aquilo tão prosaico, que soava tão comum, pegando o verso que abria a Divina Comédia de Dante Alighieri, do italiano, um clássico da literatura tradicional, né? Nel mezzo del cammino di nostra vita,
Olha, no meio do caminho de nossa vida, ele pega, no meio do caminho tem uma pedra, e aquilo escandaliza. Ele adere à ironia modernista, ao coloquialismo, à irreverência. Tudo bem? Então, esse é o Drummond, é um Drummond irreverente, é um Drummond modernista, que em 1930, 2 anos depois, publica seu primeiro livro, Alguma Poesia. Aí, numa adesão total ao modernismo, republicando aí, né, No Meio do Caminho, e o poema de Sete Faces, em que ele fala que ele é um gauche na vida. O que é gauche? Se escreve gauche, do francês, né? É esquerda. Mas não entendam esquerda como socialista, não. Entendam esquerda como aquele que é o desajeitado, é o torto, é o do contra, é o que dá burro em ponta de faca, é o que nada contra a correnteza. Diz ele, quando eu nasci, um anjo torto, um anjinho torto, daqueles que vivem na sombra, na escuridão, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida, vai ser um desajeitado da vida, vai ser um do contra na vida. E ali ele segue, em Brejo das Almas, ele continua essa irreverência, essa ironia. Já em José, Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo, ele mantém a forma modernista, os versos livres, sem metrificação regular, os versos brancos, sem rimas, uma linguagem mais coloquial, né? Porém, em Sentimento do Mundo, José e A Rosa do Povo, uma poesia social. Uma poesia que retrata as desigualdades sociais, a miséria social, porque Drummond se filia aí ao Partido Comunista Brasileiro. Ele se torna um comunista naqueles anos 30, 40, né? O final dos anos 30 e os anos 40, quando houve a quebra da Bolsa de Nova York, o capitalismo quebrou e os intelectuais aderiram todos ao socialismo. E aí estoura a Segunda Guerra Mundial e ele se posiciona contra o nazifascismo, contra a ditadura Vargas e totalmente socialista. Então, A Rosa do Povo é a poesia do povo, é a poesia social. Tá bem? Então, é um Drummond combatente. Eles acreditavam, esses intelectuais, que quando acabasse a guerra, o mundo renasceria muito melhor. Um mundo solidário, não mais um mundo mesquinho. E não é isso que acontece. O que é que acontece? A guerra acaba e vocês sabem o que acontece. A Guerra Fria, a polarização. As duas grandes potências, né? A antiga União Soviética, com o socialismo, os Estados Unidos com o capitalismo, e jogando o mundo na iminência de uma terceira guerra mundial, que seria o fim da humanidade, a extinção do homem, uma guerra nuclear. O Drummond se decepciona com as ideologias. Ele se decepciona com a humanidade. Aí vem o Claro Enigma, em 51. Tá? Então, vamos lá. O que ele faz o livro totalmente diferente do que ele vinha fazendo. Ele resgata em Claro Enigma as formas tradicionais, a linguagem tradicional. A métrica regular, os decassílabos, os versos de 10 sílabas, os alexandrinos, 12 sílabas, as redondilhas, menor, 5 sílabas, maior, 7 sílabas, as rimas, o cuidado com as rimas, o vocabulário mais erudito, mais culto. Nossa, Drummond dá uma guinada, gente. Ele resgata toda a tradição. Ele opta por um estilo classicizante, como se diz. E quanto ao conteúdo, a desilusão total com as ideologias políticas, econômicas, científicas, filosóficas, religiosas e estéticas. Olha como ele está deixando para trás a ideologia modernista, a irreverência, aquela ideologia não é só política, gente. Ideologias são ideias, propostas. Ele deixa para trás aquela ideologia da irreverência modernista e resgata o clássico, o tradicional. E ele mantém uma correspondência com o escritor Américo Facó, que era um poeta muito conhecedor da metrificação, da rima, né, do estilo acadêmico. E nessa correspondência que ele mantém com Facó, ele manda o livro para Facó fazer uns ajustes aqui na métrica, na rima e tal. Ele dedica o livro a Facó. A dedicação é a Américo Facó. Tá? E ele, numa carta, ele diz a Facó que esse livro nasceu
da desilusão que ele tinha com as questões políticas daquela época. Ele está totalmente desiludido. Aí vem a metáfora da noite. O que é a noite, gente? A noite são as incertezas, o desalento, o desencanto. A noite é o interior dele, o que ele tem dentro dele. Tudo isso, incertezas, dúvidas, desalento. Né? Então ele faz não mais uma poesia social, voltada para as questões do dia a dia do homem, da sociedade, das desigualdades, não. Ele passa a fazer aí, isso é muito importante, uma poesia metafísica. O que é metafísica? É o que está além do físico. Ele não está mais preocupado com o pão de cada dia. Ele não está mais preocupado com o salário do proletário. Ele está preocupado com questões existenciais, espirituais, interiores, o interior humano, o interior dele. É um conteúdo metafísico, existencial, cheio de desalento, né? Cheio de incertezas e às portas da velhice. O que é a noite? É a velhice também. Porque o Drummond aí, em 51, está com 49 anos. Ele está entrando na idade do lobo, como se fala, aos 50 anos ali, e cheio de medo daquela velhice, daquela decrepitude toda. É um livro pesado. E aí instala-se no livro a dicotomia, a dubiedade, a duplicidade. Se ele fala à noite, qual é o oposto? É a luz, é o dia, que são as ideologias. Você está lendo um livro, um quadrinho, a personagem tem uma ideia, é uma luzinha acendendo. O iluminismo no século XVIII, a era das luzes, da razão, da ciência, do conhecimento, ele não quer mais essas ideologias filosóficas, ele não quer mais o dia, ele não quer a luz, ele quer a noite. Olha agora, olha que interessante. Claro enigma. O que vocês têm em claro enigma? Um paradoxo ou oxímoro. O que é paradoxo ou oxímoro? É uma antítese simultânea, que gera uma ideia absurda, que você tem que interpretá-la para pegar a lógica. Então, olha, Camões dizia que o amor é um contentamento descontente. Isso é paradoxo. Como que um contentamento pode ser descontente, se é contentamento? Tá? Assim ele fala claro enigma. Enigma não é claro. Enigma é confuso. É hermético, é difícil. O que ele quer dizer com isso? Só existe uma coisa clara para ele. O enigma. As incertezas. A noite. Entendendo? Ele não aceita mais as ideias que as ideologias oferecem. Me siga, Drummond, que eu vou te mostrar qual é a verdade do universo, do mundo, do homem, da humanidade. Ele não aceita mais. Ele acreditou nas ideologias e não deu certo. Entenderam? Só tem uma coisa clara. A única clareza que ele tem é que tudo é incerteza. É enigma. É questionamento. Ele vai questionar tudo agora. Tá bem? Então vamos lá. Tendo visto isso, é um livro de 51. Gente, se der algum probleminha aqui, perdão, tá? Eu não tenho muita prática ainda com tudo isso, mas eu vou tentar aqui compartilhar com vocês. Tá? Eu não sei se está aparecendo. Espera aí. Só um minutinho. Aqui, ó. Isso. Eu vou compartilhar com vocês. Olha. Claro enigma. Vou dar uma pausa. Carlos Drummond de Andrade. Olha a epígrafe que ele põe no livro. O que é epígrafe? Isso é muito comum nos escritores. Você pega um outro autor e coloca como uma citação no seu livro. Aquela citação alheia de outro autor é um resumo, é uma síntese de tudo que está no seu livro. Ele pega a tradição, gente. Ele pega um verso do escritor francês simbolista Paul Valéry. Les événements m'ennuyaient. O que quer dizer isso? Os acontecimentos me entediam. Chega, eu não vou falar mais dos acontecimentos sociais, políticos. Não me interessa mais a guerra, a greve, a ditadura. A minha poesia agora é existencial, é metafísica. E é clássica, e é tradicional. Ele dedica a quem? A Américo Falcão.
E aí vem o primeiro poema do livro. Aliás, antes do primeiro poema, um pouquinho aqui. O Drummond, ele vai dividir o livro em 6 partes. A primeira parte, agora, vai chamar Entre Cão e Lobo. Tá? O que é cão e lobo? Seria uma referência aos animais? Não. São constelações. Por quê? Porque vem em maiúsculas, cão e lobo, e vem uma outra epígrafe, uma outra citação do poeta clássico português, Sá de Miranda. Olha como ele vai buscar nos simbolistas, ele vai buscar nos clássicos, não mais nos modernistas. Né? E o que diz Sá de Miranda na epígrafe? Na meta do meio-dia, andais entre o lobo e o cão. O que é isso? Na meta do meio-dia, né? No auge do meio-dia, é luz para tudo quanto é lado, andais entre o lobo e o cão. São as constelações. No poema de Sá de Miranda, são as constelações. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando as ideologias voltarem a querer te seduzir, me siga, rejeite-as. Eu vou preferir a noite. Eu vou buscar a luz na noite. Onde está a noite? Quero te ver. Na meta do meio-dia, andais na noite. Vai buscar a luz, as razões, as respostas, na luz das estrelas, na noite. E aí vem o primeiro poema do livro, dessa parte, que é totalmente existencial. Dissolução. Dissolução. Então vamos ler. Vou tentar compartilhar. Dissolução. O que quer dizer dissolução? Ele vai se afastar, um afastamento. Ele está se afastando, se dissolvendo, né? Se esquivando de tudo que ele acreditava antes. Olha a primeira palavra do livro, gente. Escurece. Escurece. Olha, é noite. Olha. E não me seduz tatear sequer uma lâmpada. Aceito a noite. Pois que aprouve, pois que se deu por bem ao dia findar, desculpem, aceito a noite. Vocês estão vendo o que seria a lâmpada, a luz, as ideologias, as certezas que estão tentando impor a ele novamente após a guerra. E ele fala, chegar, não me seduz tatear nenhuma ideologia, nenhuma proposta, nenhuma ideia, nenhum resquício de esperança que me ofereça. Eu não tenho mais esperança. Eu quero a noite. Entendeu? E depois da dissolução, ele vai falar da rosa, a lembra da rosa do povo? Ele cita nesse poema a rosa, mas uma rosa, ela persiste, ele fala. Ele ainda tem essa preocupação, mas ela está pobre. O que quer dizer ela está pobre? Não é mais prioridade para ele. Então, guardem isso. O primeiro poema já é um cartão de visitas, já é uma síntese. Entre o dia e a noite, ele vai para a noite. Na meta do meio-dia, ele vai andar entre o lobo e o cão. Entendeu? Então, vamos lá. Aí vem sonetos, gente. Tá? Ele vai fazer alguns sonetos, uma sequência de sonetos ao estilo decassílabo, como a Engaia Ciência. O que é a Engaia Ciência? Né? Ele dialoga com o filósofo Nietzsche, que escreveu o texto A Gaia Ciência. O que quer dizer Gaia? A feliz ciência. Ele fala a Engaia. O que vem a Engaia quer dizer a infeliz ciência. A ciência, no caso, é a experiência da vida. Ele desconstrói a velhice ali, nesse soneto. É um soneto muito triste. Tá? Ele fala o quê? Que a velhice, óbvio, tem algo negativo. Ela é o seu fim. Você está caminhando pelo fim. Mas ela traz algo de bom, que é a experiência de vida. E ele não vê isso como algo bom. Não tem nada bom na velhice. Porque a maturidade, ela tira da gente a essência da vida. Quanto mais maduro você fica, mais experiente, mais você pensa nas consequências. E você não vive. Esse é o tema da Engaia Ciência. Ela tira da vida o prazer da descoberta, o prazer da busca, né?
incessante de alguma coisa. Então, olhem aqui, olha. A madureza, ele quer dizer a maturidade, essa terrível prenda, olha o paradoxo. Prenda é um presente, mas aqui, para ele, é como um presente de grego. Essa terrível prenda que alguém nos dá, raptando-nos com ela, o sabor gratuito da oferenda. Tá? Então, a vida nos dá experiência e nós não nos arriscamos mais. Você não conhece mais pelo ímpeto, pela ousadia, que é o sabor gratuito da oferenda. Algo que vem por você, tá? Pelo seu ímpeto, pela sua ousadia. Você pensa demais e não vive. Então, qual é a visão que ele tem da velhice? Negativa. Não há ponto positivo, não há aspecto negativo em envelhecer, nem fisicamente e nem psicologicamente. É o aspecto negativo da maturidade. Tá bem? Aí vem Oficina Irritada. Vou dar uma pausa. Outro soneto importante. Em Oficina Irritada, é como se ele sintetizasse a nova experimentação poética dele. Tá? Então, vamos ver. Oficina Irritada é um soneto, tá? Decassílabo, onde ele tem toda uma preocupação com as rimas. Ele vai fazer referências à mitologia greco-romana, ao estilo dos parnasianos. Olavo Bilac, o maior poeta parnasiano, ele tem o poema Profissão de Fé, que ele diz no Profissão de Fé aquilo que ele acredita que é ser poeta, como parnasiano, o que é um parnasiano. Então ele fala, quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Olha, o que é a oficina? Assim como o ourives lapida o ouro, a joia, faz joias, lapida detalhes de um anelzinho e tal, assim tem que ser o poeta. Ele tem que trabalhar os detalhes da poesia, de tal maneira que ela saia no livro como se estivesse saindo de uma oficina, totalmente perfeita. Então ele dialoga com Bilac, o parnasiano. Vocês estão vendo? Ele dialogou com o Valéry, que é simbolista, com Sá de Miranda, que é clássico, agora com Bilac, que é um parnasiano, e não com os modernistas. Então, ele começa a fazer... E os parnasianos, além do cuidado com a forma, eram impassíveis. O que quer dizer isso? Eles não queriam mostrar paixão, sentimentos na poesia. Pois ele já quebra isso. Olha, oficina irritada. O que é irritada? É um sentimento. É tudo, irritação na poesia, é tudo que os parnasianos não queriam. Por isso que no verso ele fala um soneto que seja ao mesmo tempo ser e não ser. Lembram? Claro, enigma. Terrível, prenda. Né? Ser e não ser. Como assim, Djalma? Né? Um soneto que venha a ser, não ser. Ser parnasiano na estrutura, soneto, decassílabo, rimas, mas não ser parnasiano na irritação, no conteúdo, no desenvolvimento do assunto. Aliás, ele vai colocando imagens no soneto que contradizem o parnasianismo, que idealizava a mitologia greco-romana. E ele fala, Vênus, tendão de Vênus sob o pedicuro. O que é isso? Imaginem a imagem de Vênus fazendo a pedicure fazendo o tendão dela, né? Raspando as imperfeições do pé de Vênus. É uma imagem totalmente prosaica de Vênus. Tá? Então ele desconstrói essa visão de um parnasianismo totalmente perfeito, né? De um poema totalmente sóbrio, destrói. Mas segue. Ele segue. Ele mantém toda a estrutura parnasiana corretíssima. Da métrica, da rima, do vocabulário, quando ele fala Vênus e tal, mas, ao mesmo tempo, desconstruindo essa visão. É um soneto que é, e, ao mesmo tempo, não é. É a experimentação dele. Mas, Djalma, você disse que ele aderiu ao parnasianismo, ao clássico. Não confiem tanto em Drummond. Ele é o Gauche. Vocês estão vendo? Ele é o autor de uma poesia, calma que nós vamos chegar lá. Ele fala que se furta e se expande, que morde e assopra,
que ao mesmo tempo que vai, não vai, que quer ser, não sendo. É fogo, ele é hermético. O que quer dizer hermético? É complicado. Então, guardem isso. O que é a oficina irritada? É a busca de uma poesia parnasiana, tá? Mas que não é totalmente parnasiana assim, olha. Eu quero compor um soneto duro, ao mesmo tempo saiba ser, não ser. É parnasiano na estrutura e não é parnasiano no desenvolvimento do tema, da irritação dele, tá? Diante do caos do mundo. Tanto é que ele termina esse soneto dizendo, né, depois de Vênus, sobre tendão de Vênus sobre o Arturo, ele fala, enquanto um cão mijando no caos, enquanto Arcturo, claro enigma, se deixa surpreender. Gente, são umas imagens bem insólitas. Olha, Vênus, tendão de Vênus sobre o pedicuro. Um cão mijando no caos. O que é isso? Imagina um cão levantando a perninha e mijando no caos da Guerra Fria do mundo. Aí ele fala, enquanto Arcturo, claro enigma, se deixa surpreender. O que é Arcturo? É uma constelação. Pronto, vem a constelação. E onde ele vai buscar as respostas? Na noite, nos questionamentos, nas incertezas. Mas, Djalma, eu não estou entendendo. Ele é parnasiano ou não? Ele é o enigma. Ele é e não é. É essa a nova proposta dele. É ser e não ser. É aderir não aderindo. É deixar vocês pensando mesmo. Tudo bem? Então tá aí. Vamos para o próximo agora. Olha. Agora vem remissão. O que é remissão? Ele vai remeter a tudo que ele fez, a poesia social dele. Ele vai fazer uma remissão. Ele vai fazer um poema que remete a tudo que ele fazia anteriormente. Olha, tua memória, pasto de poesia. Tua poesia, pasto de vulgares. Vamos entender? O que é isso, uma poesia pasto? Que só pensa no comer. De vulgares, de assuntos vulgares, cotidianos, é a poesia social. Entendendo? Qual é a memória que ele tem da poesia dele? Uma poesia vulgar, dos acontecimentos, da falta de pão, do salário baixo, das favelas, da miséria, da vulgaridade que é o mundo. Ele está remetendo a isso que ele fazia e não faz mais. E olha que ele conclui, e nada resta mesmo do que escreve. E uma coisinha, olha, ele está escrevendo, e o Oficina Editada também, sobre o escrever. Né? Ele escreve sobre a escrita, sobre os poemas dele. Isso se chama metalinguagem. Não se esqueçam disso. O que é metalinguagem? É a linguagem falando da própria linguagem. É o poeta falando o que é ser poeta. É a poesia falando da poesia. É escrever sobre o escrever. É uma metalinguagem. Ele está escrevendo uma poesia sobre as poesias que ele fazia. Poesias que falavam de coisas cotidianas, vulgares, as desigualdades sociais, a poesia social. Tá bem? Vamos lá. Agora, legado. Vamos lá, legado. O legado, o que quer dizer legado? É herança. Qual a herança? Vejam que no Remissão, ele remeteu ao que foi. E agora, qual o legado? O que é que ele vai deixar? Como está Drummond nesse momento? Desiludido. Desencantado. Então, qual é o legado que ele deixa? O que vocês acham? Algo claro? Não, enigma. Só tem uma coisa clara. A incerteza, o ser não ser, o enigma. Tá? Então, pessoal, ele vai falar que ele se vê como Orfeu. Quem é Orfeu? A mitologia, de novo. Bem ao estilo dos clássicos. Ele falou eu falei em Arcturo lá, né? Arcturo é uma constelação que aparece na noite. Então, ele cita Vênus, agora ele citou Orfeu. Quem é Orfeu? É o deus da poesia. Ele fala Orfeu vagando taciturno, triste, cabisbaixo, entre o talvez e o ser. O que é o talvez e o ser? As incertezas, o enigma. Ele é Orfeu. O legado que ele vai deixar é de uma poesia que não tem mais certezas.
uma poesia entre o talvez e o ser, e deixa vocês as incertezas, o enigma. Tá bem? Então vamos ver. Olha aqui, olha. O legado. Esse poema é muito importante também, tá? Tá no livro dele. Olha. De tudo quanto foi meu passo caprichoso na vida, restará, pois o resto se esfuma, se acaba. O que restará? Uma pedra que havia em meio do caminho. Eita, olha, uma pedra que havia no meio do caminho. O que vocês se lembram? Lá do início dele. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, só que ele mudou. Vejam, ele colocou uma pedra que havia em meio do caminho, fazendo a escansão. Lembram que a escansão tem que parar na sílaba tônica da última palavra. No caso, caminho, a tônica é mi, vai parar aí. E quando uma palavra terminar em vogal e a seguinte começa em vogal, geralmente, pela oralidade, é como se fala a extensão, se fundem numa mesma sílaba. Olha, uma pedra que havia em meio do caminho. Dividindo, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele mete um alexandrino. Clássico. O alexandrino é extremamente sofisticado. O que vocês viram? Um Drummond que arrebentou com a ousadia dele lá atrás. Ele não fala nem tinha uma pedra, ele fala havia. Ele troca o tinha pelo havia, que é tudo formal. Ele não fala no meio, ele fala em meio do caminho. Ele classiciza aquilo que era usado. E a crítica na época caiu de pau. Como que pode? Esse Drummond está conservador, reacionário, não é possível. Gente, qual o legado que ele está deixando? A pedra no meio do caminho, olha. Só que ele é tão irônico, ele está sendo tão irônico, que ele fala, vai, pode xingar. Eu estou experimentando novas formas. Eu sou e ao mesmo tempo não sou clássico. É o Drummond, é o Gauche. Estão vendo? O que é a pedra no meio do caminho? É obstáculo, é dificuldade, é a linguagem, é uma poesia hermética mesmo, é o enigma. Eu deixo a você, leitor, o enigma. Eu deixo a você, leitor, uma problematização, resolva. A beleza da arte está em interpretar, está em refletir, fazer a reflexão. É isso que eu deixo como meu legado. Eu não vou deixar nada tranquilo, não. Entendeu? Então é um Drummond bem cri-cri, né? Bem Gauche mesmo, bem desajeitado, né? E aí vamos. Aí vem o poema Um Boi Vê os Homens. Um Boi Vê os Homens, né? Em Um Boi Vê os Homens, é muito interessante, ele faz o antropomorfismo. O que é antropomorfismo? Ele personifica o animal. Antropo quer dizer homem. Antropomorfismo é atribuir formas, características humanas a algo que não é humano. Ele personifica o boi. É como uma prosopopeia, assim. É o boi olhando o homem no pasto, todo calmo, né? O boi é todo calmo, e vendo aquele homem como um ser ridículo, que está sempre correndo sem saber para onde. Então, qual é a visão que o boi tem do homem? Uma visão bem negativa. Tá? Vamos ver aqui o trechinho. Olha, tem talvez, é o boi falando, hein? O eu lírico, a voz aqui é o boi. Tem talvez certa graça melancólica. Um minuto. Só um minuto de graça, melancólica ainda, hein? E com isto se fazem perdoar a agitação incômoda. Vivem agitados, incomodados com algo. E o translúcido, vazio interior, que os torna tão pobres. Gente, o que é vazio interior? O niilismo. Niilismo é vazio. O homem está sempre buscando, correndo, por algo que ele nem sabe o que é. Que é a busca incessante da felicidade. E ele fala isso, o boi, que é o momento que ele fala. Ele não percebe que o essencial está nas coisas visíveis ao lado dele. Tudo bem? Então, a visão que o irracional, olha, tem da ciência, do racional, da madureza, da maturidade, olha lá a Gaia Ciência. É uma visão do animal superior ao homem. O homem é ridículo, é um ser ridículo. Tá bem?
E depois? E depois? O que é que vem? Né? Vem a segunda parte, mas antes da segunda parte, tem um poema na primeira parte, entre Cão e Lobo, que é o Memória, que o Drummond vai dizer, né? Resumindo, amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode ouvido contra o sem sentido o apelo do não. O que quer dizer isso? O ouvido é o esquecimento. O homem não adianta. O homem tenta esquecer as coisas e não consegue. O não, o apelo do não. O homem é compelido a lembrar, a manter na memória aquilo que o marcou. E o que é que passa, gente? O que passa mais rápido? Os momentos mais gostosos, mais bonitos. Então ele fala, o apelo do não. Nada pode ouvido contra o sem sentido, o apelo do não. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Nossa, olha o paradoxo. Como assim? As coisas findas é que vão ficar. Se elas vão findar, como que elas ficam? Na memória. Vocês concordam que os momentos mais felizes são os que passam mais rápido? Sim, mas são os que não passam. Como que não passa? Você guarda na memória. Entendendo? Qual é o destino do homem? Amar o perdido, o que acabou. Se tem algo positivo ainda que você leva, é o que passou. É o que acabou. É a memória. Entendendo? Então, aí ele vai fechando a primeira parte. E vamos para a segunda parte, né? Qual que seria a segunda parte? O Notícias Amorosas. Eu tenho aqui um esqueminha, né? Porque ele é bem longo, esse livro. Aí vem o lirismo amoroso, ou Notícias Amorosas, né, gente? Notícias Amorosas. E o que eu falaria do Notícias Amorosas para vocês? Notícias Amorosas, ele vai trazer uma visão nada idealizada do amor, nada romântico. Tá? Ele vai bater na tecla que o amor desconcerta. Ele é desconcertante. Ele só traz instabilidade e insegurança. Mas ainda assim, o homem é compelido a amar. Ele é compelido a manter a memória e é compelido agora a amar. Então ele põe o título Amar. Esse poema é famoso, hein? Amar no infinitivo. Olha, ele universaliza o amar. Amar. Ele dá um acabamento, um tratamento universal à poesia. Tá bem? Então vamos lá. Olha. Aqui, o memória, desculpem, eu não passei para vocês. Aqui, olha, o amar. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer. Amar e mal amar. Amar, desamar, amar. Vejam que ele fala amar e esquecer. Ter que esquecer esse amor, então ele vai acabar. E se esse amor foi bom, dificilmente você esquecerá, porque ele disse que a memória vai manter. Amar e mal amar. Olha que é o mal amar. Né? Também aquelas formas de amor que te trazem desconcerto, conflito, desequilíbrio, insegurança, não tem o que fazer. Ainda assim, o homem busca essa sarna para se coçar. Amar, desamar, amar novamente. Não tem jeito. O homem está compelido a amar. Tá bem? Aí vem outro poema. Um poema que chama Tarde de Maio. Né? Que é Tarde de Maio? Maio é outono. E ele vai fazer uma elegia. O que é elegia? É um poema de morte. Mas, no caso, é a morte, é o fim de uma relação. Tá? É o poema Tarde de Maio, o fim de uma relação. E outro poema amoroso no livro é Rapto. No Rapto, ele vai resgatar a mitologia. Olha que ele já falou em Vênus, né? Ele já falou em... agora me esqueci. Enfim, ele fala em Vênus, ele vai falando em vários deuses da mitologia. Agora, no Rapto, ele recorre a Zeus e Ganimedes. O que é isso, Zeus e Ganimedes? Né? Ganimedes é um jovem belo que, segundo a mitologia, ele encantou Zeus. Zeus virou uma águia e o raptou.
Então, naquele mundo clássico antigo, não havia a moral cristã católica. Tá? Então, a homossexualidade, a sexualidade eram vistas de maneira natural. O rapto, o Drummond vai falar da sexualidade e da homossexualidade, que é aquele amor que você paga para ter carinho, a prostituição, tá? A homossexualidade. E ele vai ter um olhar condescendente, compreensivo com tudo isso no rapto. É a sexualidade. Tá bem? Então vamos lá. Olha o final do poema, Rapto. Olha a figura de Ganimedes e Zeus transformado em águia. Tá? Baixemos nossos olhos ao desígnio da natureza ambígua e reticente. Quando ele fala baixemos nossos olhos, toleremos. Vamos tolerar, vamos aceitar. Ao desígnio da natureza ambígua. O que quer dizer? É a homossexualidade. Tá? É homem, mas tem um sentimento por homem, né? É como se fosse um sentimento natural de uma mulher. É mulher, mas tem... Então é isso que ele quer dizer. A natureza ambígua é a natureza da homossexualidade e reticente, né? Que fica no ar, escondido, reticente. Uma outra forma de amar, no acerbo amor, no amargo amor. E ainda assim, amar. O que resta para uma criatura, se não entre criaturas, amar, como diz. Tá bem? Então tá aí o rapto, recorrendo novamente à mitologia. Tá bom? Como ele já falou, lá atrás de Vênus e de outras referências clássicas que ele fez. Bem, são muitos poemas, né, moçada? Agora, vamos para... Então, eu falei no tema do amor, no Notícias Amorosas, eu falei do Rapto, Tarde de Maio e o Amar. E tem outros poemas, tá? Não dá para falar de todos. Vamos lá. Então, nós vamos ter agora a terceira parte do livro. Qual é a terceira parte do livro, né? Acredito eu que seja o menino, só um minutinho, e os homens, tá? Isso, o menino e os homens. O menino e os homens. O que é essa parte, o menino e os homens? Ele vai falar do nascimento e da velhice. Quem seria esse nascimento, o menino e os homens, né? Ele faz, o poema que abre essa parte há um varão que acaba de nascer. Há um varão que acaba de nascer. Há um rapaz, há um homem que acaba de nascer. Que muitos falam que seria o neto dele, Pedro. Não é o Pedro, porque o Pedro nasceu muitos anos depois, vários anos depois. Na verdade, fica um enigma aí. Quem seria esse menino que acabou de nascer? Vamos interpretar assim? É a vida. São os que estão chegando. Tá? Então, ele vai colocando nesse poema, aos que estão chegando, né, o quê? A noite. Um mundo difícil, mas ainda assim é preciso insistir. Tá? Ele chama esses que estão nascendo, as novas gerações, a seguirem com ele, mesmo diante do escuro da noite. Vamos ver um trechinho? Olha. Há um varão que acaba de nascer. Veja. No escuro prosseguimos. Num vale de onde a luz se exilou. Vocês estão vendo? Olha, o escuro. A falta de esperança, o desalento. Pedro, e este é o mundo. Chamo, meu irmão. Vamos seguir juntos. Tá bem? Então, nós vamos ter, nessa parte, o menino e os homens. Eu falei do menino, e quem seriam os homens? Os homens são as homenagens que ele faz, moçada. As homenagens que ele vai fazer a grandes poetas, são 3. É uma parte curtinha. Ele vai homenagear Manuel Bandeira, Mário Quintana, e ele vai falar do aniversário de 5 anos de morte de Mário de Andrade, o Papa do modernismo, com quem ele manteve muitas correspondências. O Mário de Andrade foi a grande influência no início da carreira de Drummond. Tá? No Manuel Bandeira é o poema O Chamado. Ele vai escrevendo um poema dizendo que ele ficou observando o Manuel Bandeira velhinho, andando pelo Rio de Janeiro. Então, o poema é muito bonito. Ele fala, olha, tem um chamado aí. Algo está chamando o poeta
para sua humilde casa, o que seria o chamado? A poesia. O poeta só vê o alento na velhice na poesia. Então ele fala que o poeta está indo para a sua Pasárgada. Vocês lembram? Ele cita a Pasárgada, que é o famoso poema de Bandeira. Vou-me embora para a Pasárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para a Pasárgada. Qual é a Pasárgada de Bandeira na velhice? A poesia. Aí vem Quintanas Bar. O que é Quintanas Bar? Né? É o bar do Quintana. Ele homenageia Mário Quintana, dizendo ter encontrado Mário Quintana numa noite, numa madrugada. Olha a imagem da noite. E quando Quintana chegou, ele dominou o bar. Todo mundo olhou para ele. Então não é que o bar é do Quintana. A figura de Mário Quintana tomou conta daquele bar e foi uma luz, uma constelação no meio daquela noite. Vocês estão vendo que se o varão que acaba de nascer é o nascimento, o Manuel Bandeira é a velhice. É o fim da carreira do poeta. Né? O Quintana é a luz que vem na noite e o último poema, Aniversário, é uma elegia. Né? É um poema que homenageia o morto, o saudoso Mário de Andrade, autor de Macunaíma, o personagem malandro, né? Que no final vira estrela, ó, a constelação Ursa Maior. Ó, estrela, noite, Arcturo, lobo e cão. Vocês estão vendo? Então ele vai citar a Ursa Maior. Ele vai sugerir Macunaíma. Né? Então ele fala para o amigo Mário de Andrade, nesse poema, rapidinho, que o amigo dele de cartas, ele fala, porque ele mantinha a correspondência. E ele se diz, o Drummond, olha, eu aqui todo malazártico. O que é malazártico? Macunaímico, malandro. Num país sem norte e sul. Por quê? Qual é o Brasil de Macunaíma? É um Brasil, o Macunaíma, numa hora ele está no Rio, depois ele está no Rio Grande do Sul, depois ele está em Mato Grosso, depois ele está no Pantanal, depois ele está no Amazonas, depois ele está em São Paulo. É desgeograficado o espaço em Macunaíma, porque ele representa o povo brasileiro. Então, essas características de Macunaíma estão presentes no poema Aniversário dedicado ao Mário de Andrade. Cuidado, hein? Então, o Djalma está dando algumas dicas aqui. Um país sem norte e sul. É porque Macunaíma representa todo o Brasil. Ele não tem um espaço determinado. Outro, malazártico, é o lado Pedro Malazartes, malandro do Macunaíma, que o Mário de Andrade disse que incorporou. Ele é malazártico. Olha que ele fala, um poema que saiba ser, não ser. Ele está tirando com a gente. Né? Você fica totalmente perdido em ler Drummond. Ele é malazártico, é Macunaíma. E ele diz que no final, Mário de Andrade virou uma ursa maior. Não morreu, virou uma estrela na vida dele. Ele vai buscar as respostas, não mais no dia, na noite, no Mário de Andrade, na memória. Amar o perdido. O que ele não esqueceu? Mário de Andrade. Amar o perdido deixa confundindo esse meu coração, esse coração. Nada pode ouvido contra o sem sentido apelo do não. Eu não vou me esquecer de Mário de Andrade, não vou. O ouvido, o esquecimento não pode com o meu não. Eu me lembro dele. Pronto. Aí vem outra parte, a parte 4 do livro, né? Que seria o selo de Minas. Pronto, aí vem as origens. O selo de Minas. O que é o selo? Ele vai falar da origem. Ele nasceu de Minas, Itabira do Mato Dentro, Itapira, né? Que produzia ferro, é da região do quadrilátero ferrífero, e ele vai falar de Minas. É a mitologia familiar, é a mitologia particular dele, os mitos dele de Minas. Ele fala das cidades históricas, Mariana, né? Ele fala de Ouro Preto, da igreja de São Francisco, o barroco da igreja, dos escravos, os negros que eram maltratados. Né? E ele vai falar da família também. Ele se refere, ele sugere os poetas árcades, do arcadismo, que ocorreu em Minas, inconfidentes, que participaram da Inconfidência Mineira. Ele cita Nise. Quem é Nise? É a musa do poeta árcade inconfidente, Cláudio Manuel da Costa. Tá bem? Agora, no poema Museu da Inconfidência, tem um poema, ele termina com o seguinte verso. Olha aqui o verso, olha. Toda a história
é remorso. E olha o museu aqui, eu pus a imagem do Museu da Inconfidência em Ouro Preto. Gente, esse verso é enigmático, hein? E ele é emblemático também, né? Ele é muito representativo. Toda a história é remorso. Isso é negativo. Qual é a visão que Drummond tinha antes da história? Otimista, socialista, pelas ideologias socialistas, a gente vai redimir o mundo, vamos fazer a história. Acabou. Toda a história é remorso. Por que vão escrever a história? Algo que aconteceu com remorso. Quando ele fala história, é a história social e particular. Essa história particular vai vir no próximo poema dele, gente, que seria Os Bens e o Sangue. Nesse poema, Os Bens e o Sangue, é um longo poema que se abre em estilo de inventário, de testamento. Ele vai falar de uma partilha de bens na família em meados do século XIX, 1840 e tanto, que levou à decadência da família Andrade, que era rica, proprietária de terras. Tá? Então, aquela família de tradição rural rica se acabou. A riqueza se esvaiu. Tá? E ele vai falar disso. Agora, virá um novo descendente dessa família que vai partir para outra, que é ele. Então, em estilo de coro, como se fosse um coro, várias vozes falando, começam primeiro a amaldiçoar o menino que vai nascer, porque ele vai quebrar essa tradição rural, vai viver nas grandes cidades, vai ser poeta, um homem urbano, intelectual, ele para aquela tradição rural, eles amaldiçoam e depois eles o acolhem. Não tem o que fazer. Esse menino que acabou com a tradição de força, de cavaleiro, de boiadeiro, de vaqueiro, de homem de terra, de homem, né? Ele não é mais isso. Ele é fraco, ele é frágil, mas ele é fabuloso. Ele expandiu o nome da família. Ele deu continuidade a essa família. Tá bem? Então, olha, toda a história é remorso. O que ele está escrevendo? Da história dele. De como os familiares o viam, porque o pai brigava com ele. O pai não o queria poeta, o pai não gostava disso. Tá? O pai o queria um homem do interior. Então, ele vai escrever os bens e o sangue. E nesse poema longo, ele põe algumas características dele mesmo, como se fossem os parentes, os antepassados falando dele. Olha, é um coro falando sobre ele, ó, que vai surgir. Em tudo será pelo contrário. Epa, o que é o pelo contrário? Goxe. Será o goxe. Ó desejado. Ó poeta de uma poesia que se furta e se expande. Que é e não é. Que não é, se furta, e que é, se expande. Que é claro e enigma. Vocês estão vendo? Uma poesia que quando você vai pegar o que ele quer dizer, você já não entende mais, ele já se desfaz. És nosso fim natural. Você é o nosso fim. E somos teu adubo. É de nós e você surgiu. Em Minas, a família patriarcal. Tá bem? Os bens e o sangue. Aí, moçada, vem a outra parte do livro, que é a parte 5 do livro, né? A parte 5, que é lábios cerrados. Lábios cerrados. O que é lábios cerrados? A morte. Lábios fechados é o tema da morte. Tá? Em Lábios Cerrados, ele vai trazer, é a mitologia familiar também. Né? Então, ele vai trazer aí um longo poema, chamado A Mesa. Longo poema. Onde ele imagina o que seria a comemoração do aniversário de 90 anos do pai dele. O pai dele morreu, gente. A mãe morreu. Vários irmãos morreram. Eram 12. Tá? Ele imagina os 12 irmãos, 11, ele, desculpem, e mais o pai e a mãe. 14 pessoas à mesa. Tá? Somos 14. E ali vários irmãos já morreram e ele imagina a comemoração do aniversário de 90 anos do pai numa confraternização que nunca houve. Por quê? É só na imaginação. Ele está imaginando isso. Por que nunca houve? Porque a família
patriarcal era muito fechada. O pai não mostrava os sentimentos aos filhos. O pai não mostrava sentimento à mãe, à esposa, né? Então, ele vai imaginar uma festa animada. Mas, no fim, ele acorda daquele transe e ele vê o quê? A mesa vazia. É a noite. É a escuridão. Entenderam? É o vazio que ele traz dentro dele. Eita, vamos lá? Olhem aqui. O final de A Mesa. E amando nos iludirmos, junto da mesa vazia. É o fim do poema. O que nós temos aqui? Olha, toda a história é remorso. É como se ele tivesse um remorso de não ter falado tudo o que ele falava de amor para o pai. Ele vai falar da mãe. Aquela que ele fala até, uma festa que poderia ser para os dois, e não só para um. Porque ele fala que a mãe é que preparou tudo que está na mesa, a comida. E ele fala nessa mesa de madeira de lei mais forte que a da República. Olha, como ele consegue pegar o ambiente social e colocar na família. Mais do que o mundo social, o que vale na minha memória é o familiar, é o pessoal, é o que está dentro de mim. Uma madeira de lei maior que a da República. Como que vocês vão interpretar isso se cair? Há o social na poesia, mas o interior é mais forte que o ambiente social, do que o contexto social. Mas é tudo vazio, é só imaginação. É muito bonito esse poema, mas é muito difícil. Tá bem? E aí, nós vamos para a última parte do livro, né? A última parte do livro, que é a máquina do mundo. A parte mais importante do livro, bem existencial. Então vamos. O que vem a ser a máquina do mundo? O poema, tem dois poemas, A Máquina do Mundo e O Relógio do Rosário. A Máquina do Mundo é um longo poema narrativo, tá? Que ganhou um concurso, gente. Em 99, a Folha de São Paulo realizou um concurso com os especialistas críticos de literatura do Brasil, todos os melhores, para elegerem os 100 melhores poemas. E ganhou em primeiro lugar, ficou em primeiro, A Máquina do Mundo. Então, vocês estão diante daquele que é considerado pela crítica como o melhor poema da literatura brasileira do século XX. A Máquina do Mundo. Nossa. E o que é isso? Vamos. Drummond dialoga intertextualidade. O que é intertextualidade? Né? É você fazer um texto citando outro texto. Então, aquelas epígrafes são intertextualidades? São. Você vai fazer o seu livro, mas cita a palavra de outro. Você faz um texto baseado em outro. A Máquina do Mundo de Drummond dialoga com Os Lusíadas e Camões e a Divina Comédia de Dante Alighieri, do italiano Dante Alighieri. No Camões, Os Lusíadas, no canto 10, Vasco da Gama para na Ilha dos Amores, ali os tripulantes das navegações amam eroticamente as ninfas, e depois a ninfa Tétis mostra a Vasco da Gama uma visão que só os deuses tinham, o homem não, os mortais não, a máquina do mundo. Ele vê surgir na frente dele um globo, como se fosse um globo, e o funcionamento do universo. Gente, o que os deuses estão oferecendo ao Vasco da Gama, que representa os lusitanos, os portugueses? A compreensão de todo o universo. É um símbolo de que, com as navegações, os portugueses se igualaram aos deuses. Eles têm o mundo em suas mãos. Mas no poema é colocado como os deuses dando, oferecendo isso aos portugueses. Guardem isso. Na Divina Comédia, que veio antes, o Camões pega daí também A Máquina do Mundo, pega de Dante, que é de 1300 e tantos, Lusíadas é de 500. O Dante, ele se imagina numa viagem, numa fase difícil da vida dele, pecaminosa, indo buscar a pureza espiritual no plano espiritual. Para isso, ele começa das profundezas do inferno, passa pelo purgatório e vai chegar até o mais alto dos céus, enfim. Na parte do empírio é o paraíso,
ele é conduzido pelas mãos de sua amada Beatriz. Olha como ela está no plano espiritual. Ela é tão idealizada que ela está no plano espiritual. É dado a ele, a Dante, ver a máquina do mundo, o funcionamento do universo em pleno empírico. E ele aceita. Tanto Vasco da Gama quanto Dante ficam maravilhados com aquela compreensão do universo. Fecha. Bem, o Camões escreve os Lusíadas em decassílabos, em estrofes de 8 versos, oitavas, e oitavas rimas, com rimas dispostas em AB, AB, ABCC. Tá? Não é isso que ele vai seguir na forma. O Drummond segue a Divina Comédia. A Divina Comédia foi escrita em terza rima. O que é terza rima? Estrofes de 3 versos, decassílabos e rimados. Tem rima. O que o Drummond faz? Ele mantém, de certa maneira, a terça rima. Tercetos, decassílabos, mais brancos, sem rimas. Eita, Augusto. Uma poesia que se furta e se expande. Vocês estão vendo? Aquele que é, mas não é. Ser, não ser. Vocês estão vendo? Então, olha como ele mantém os tercetos, os decassílabos. Pelo amor de Deus, isso é importante. O que é o estilo de Dante, mas quebra Dante, a Divina Comédia, em colocar versos brancos sem rimas, enquanto Dante trazia rimado. Bem, mas ele mantém, ele constrói todo o poema em apenas 6 períodos. Olha, escreveu um poema longo, narrativo, em apenas 6 períodos. Isso é clássico. Isso é uma estrutura equilibrada, concisa, sóbria do clássico. E vai para o assunto, vai para o conteúdo. Qual é o conteúdo? Então vamos lá. Vamos ver aqui, trechos da Máquina do Mundo. A Máquina do Mundo. Olha aqui, olha. E como eu palmilhasse vagamente, olha a escansão que eu fiz, olha, para vocês. E como eu palmilhasse vagamente. Para na tônica, decassílabo. Tá? Olha que são tercetos. Aqui eu já não segui mais, mas é tudo terceto, viu, gente? Então ele põe tercetos, mas não tem rima. Ó, vagamente, pedregosa e roupa. É a terça rima branca. Ele faz um experimentalismo. É Dante e ao mesmo tempo não é. É como a oficina irritada. Então vamos lá. Olha. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa. Eita, eita, o que vocês têm aí? No meio do caminho tem uma pedra. Vocês estão vendo? É a pedra, sempre o legado que ele deixa, a pedra que havia em meio do caminho. É um obstáculo. Ele está num momento difícil, olha. E no fecho da tarde, está escurecendo. Está fechando a tarde. Está anoitecendo, é a noite. Um sino rouco. Rouco, triste. E na escuridão maior, vinda dos montes e do meu próprio ser desenganado. Vocês estão vendo? Isso é muito comum em Drummond. O que está lá fora se projeta nele. A escuridão da noite se formou e a escuridão maior vinha de dentro dele mesmo. Lembram do enigma, o vazio, o desencanto? A máquina do mundo se entreabriu. Para quem de a romper já se esquivava. Ele ficou assustado com aquela luz toda da máquina do mundo. Tá? Então vamos lá. Assim me disse, gente, eu estou pondo trechos, porque o meu poema é longo, tá? Assim me disse, embora voz alguma ou sopro ou eco ou simples percussão. Como assim? Ela falou sem voz? Sem eco? Sem sequer um sussurro, uma percussão, nada, um sopro? Sim, ela não tinha voz. Mas como que ela falou com ele? Calma, gente. É poesia. Não tem máquina. Isso aqui é um monólogo interior. Ele está conversando com ele mesmo. Dentro dele veio uma tentação. Alguma ideia lhe incutiram. Siga, eu vou te explicar, Drummond. Tudo, eu vou preencher todo esse vazio que está em você. Eu vou iluminar essa escuridão que está dentro de você. Gente, pode ser uma ideologia estética, uma ideologia política, uma ideologia científica, uma ideologia religiosa, enfim.
É alguma ideia ou algumas ideias que estão tentando trazê-lo. Venha, que eu te ofereço a compreensão de tudo, do homem, do mundo vegetal, animal, mineral. Ele fala isso no poema, de tudo, toda a compreensão da vida. Eu te explico tudo. Gente, é um monólogo dele com ele. É alguma força que está dentro dele, alguém incutiu, jogou nele uma faísca de uma ideologia, uma ideia que está tentando seduzir. Então, veja. Olha o que a máquina fala para ele. É a ideia dentro dele falando com ele mesmo. Olha, repara, ausculta essa riqueza sobrante a toda a pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética. O que quer dizer hermética? Fechada, enigmática. É o enigma. Eu vou decifrar todo esse enigma para você. Essa total explicação da vida. Eita! E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, né? Como ele disse no outro livro. Está tudo escuro. Será que ele vai aceitar essa tentação de uma nova ideia tentando seduzir? Porque Vasco da Gama aceitou. Dante aceitou. O que vocês acham? Eu também acho que já desconfio de vocês, hein? Então vamos ver? Olha. Baixei os olhos, incurioso e laço. Laço quer dizer desanimado. Total, não confio em você não, chega. Ó, baixei os olhos, incurioso laço, desdenhando colher a coisa oferta. O que é a coisa oferecida? A ideologia que te oferecem, aquela saída que alguém vem e fala, vai por aí. Ele, não, eu não quero. E se abria gratuita a meu engenho. Engenho é o meu raciocínio, a minha ideia. Ele rejeitou. Contrariando Dante, contrariando Camões, o Vasco da Gama, os Lusíadas, ele rejeita a máquina do mundo. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas Pedregosa. E a máquina do mundo repelida. Olha, ele repeliu a máquina. Se foi miudamente recompondo, enquanto ela se recompôs lá atrás para outro. Ele continuou. Enquanto avaliando o que perdera, olha que ele tem consciência que ele perdeu algo. Mas ele continua assim. Fica enigmático, hein? Se ele se arrependeu ou não. Avaliando o que perdera, seguia vagaroso e não sei. Vamos lá, é pesado, né? É triste. Algo vem falar, olha, me siga que eu vou te explicar tudo. Você vai ter a compreensão de tudo e rejeitar. Gente, isso é muito bonito. Não é à toa, é triste, mas é bonito. Não é à toa que foi eleito o melhor poema do século XX. O que esse homem deixa como legado? Enigma. Só tem uma coisa clara na vida, o enigma. Por quê? Olha a polarização que está hoje. E ele vivia numa polarização também. Né? O mundo está polarizado. Ideologias de tudo quanto é lado. E um vem e fala, siga para a direita, o outro siga para a esquerda, o outro siga para lá, o outro siga pra... O que o Drummond falaria para a gente? Não siga nenhuma. Siga você. Por mais que você tenha incertezas, é melhor a incerteza do que uma certeza que fará quebrar a cara lá na frente. Entenderam? Ele é um não às doutrinações. Para de pensar pelos outros. Para de aceitar o que te oferecem. Construa o teu conhecimento. Tudo que você constrói é mais difícil. Tudo que você ganha é mais fácil. Mas o que é mais fácil se vai. O que você constrói com luta, com noite, com sofrimento, não cai. Vai se manter. Eu prefiro a noite, ele disse. Lembram do começo? Não me seduz tapear sequer nenhuma lâmpada. Aceito a noite. Só tem uma coisa clara para mim, o enigma. As minhas incertezas, os meus questionamentos. É bonito, é triste, mas ao mesmo tempo é um alento, é uma lição de vida. E aí vem o último poema, que é o Relógio do Rosário. O que é o Rosário? É a igreja. O relógio está batendo ali as horas da igreja. E o que é o relógio? É o tempo, é a efemeridade da vida. A vida está acabando.
E esse poema é muito importante também. Vamos lá? Olhem aqui. Olha. Relógio do Rosário. Né? Era tão claro o dia, mas a treva do som baixando. Opa, opa, opa. Primeiro, treva do som. Treva é visão e som é audição. Isso é uma figura de linguagem. Sinestesia. Mistura dos sentidos físicos. A treva do som. Mas tem algo muito mais importante que essa figura. Olha, era tão claro o dia, na meta do meio-dia, mas a treva do som, baixando em seu baixar, me leva. Ele não vai para a luz do dia, ele vai para a noite. Na meta do meio-dia, andais entre o lobo e o cão. Obra cíclica. O que quer dizer isso? Ela se fecha como ela começa. Ó, é o ciclo. Era tão claro o dia, mas a treva do som baixando em seu baixar me leva. Pelo âmago de tudo e no mais fundo, decifro o pânico, o choro pânico do mundo. Gente, olha que extraordinário. Decifro. O que isso sugere? Enigma. Eu rejeitei a máquina que se oferecia para mim, que ofereci. Eu não quero nada oferecido. Eu vou decifrar o enigma no mais fundo. O que é o mais fundo? Dentro de mim. A saída do enigma está dentro de cada um de nós. Cada um compõe a sua verdade, constrói a sua verdade. Não aceitem o que oferecem. Pelo âmago de tudo e no mais fundo, metafísica, interior, olha, decifro o choro pânico do mundo, que se entrelaça com o meu próprio choro. Aí encaixa Afonso Romano de Santana, o crítico que dividiu a obra de Drummond em 3 vertentes. Eu menor que o mundo, eu maior que o mundo, eu igual ao mundo. O que é isso? Eu igual ao mundo. Como que eu vou conhecer a máquina do mundo? Dentro de mim. As respostas do mundo estão dentro de mim. O mundo lá fora espelha o que eu tenho dentro de mim. Choro, desalento, desesperança. E aí, dentro de mim, que eu vou decifrar os enigmas. Entendendo? Olha, que decifro o choro pânico do mundo, que se entrelaça no meu próprio choro e compomos os dois um vasto coro. Ó dor individual, minha, afrodisíaco, selo gravado em plano dionisíaco a desdobrar-se. O que é isso, Djalma? Calma. Ó dor minha, individual, afrodisíaco, selo gravado. Selo afrodisíaco é aquilo que te dá desejos. Então ele cresce, ele se cria, ele procria essa dor. E ela vira universal. Ela é minha e ela se desdobra. Ela é universal. Aquela poesia que se furta e se expande. Que é individual e que se desdobra. O enigma do mundo está, as respostas estão dentro de mim. Tal fogo incerto, em qualquer um mostrando o ser deserto. Vamos lá? Mas, olha agora, até aqui é choro, é pânico. O mundo lá fora espelha o que está dentro de mim. Aí ele fala, mas, olha que esse mas é adversativo, ele vai introduzir, se vinha negativo, agora vem um positivo. O mas é isso, ele dá oposição. Olha, mas na dourada praça do Rosário, dourada é sol, é claridade. Vocês viram que ele, quando ele foi buscar dentro dele, qual a consequência disso? O dourado da praça. Olha, mas na dourada praça do Rosário, foi-se no som a sombra. Acabou a escuridão. Eu decifrei o enigma. O columbário, já cinza, se concentra a pó de tumbas. Pausa. Aqui é enigma, é hermético, é difícil. O que é columbário? É uma ambiguidade. Columbário é tanto um recipiente onde se colocam os restos, o pó dos mortos, como columbário é um pombal, onde as pombas ficam e de lá voam. Ele usa os 2 sentidos de columbário. Vamos ver. Ele fala,
O columbário, já cinza se concentra, pó de tumbas. O que ficou como pó? Morreu? A sombra, a escuridão. Acabou. Agora vem a pomba. Ó. Que cor que é uma pomba, geralmente? Branca. Olha, o branco. Pó de tumbas já se permite azul. Risco de pombas. O que é o azul? O azul do céu, os riscos de pomba. Decifrou enigma. O que é o decifrar o enigma? Onde está a clareza? Branca pomba. No enigma. Nos questionamentos constantes. Não aceitar totalmente o que te oferecem. É mais fácil aceitar, mas depois você quebra a cara. É mais difícil duvidar, questionar, mas você constrói o seu ponto de vista. Não é que o final ele é todo um final feliz. Não é final feliz. O feliz é o infeliz aí. O feliz é o problema. O feliz é não siga o fácil. Não siga o que te oferecem. Siga você. Vá dentro das suas dúvidas, dos seus questionamentos. É aí que está a saída. Só tem uma coisa clara. O enigma. Gente, espero que eu tenha ajudado a compreender um pouco esse livro difícil, hermético de Drummond. Vocês estão vendo como ele tem todo um percurso. Ele não é aleatório, não. Tá? E ele deixa a nós uma lição, principalmente para esse momento difícil que nós estamos vivendo. Né? Onde está a saída? Calma, muita calma. Por pior que tudo seja, está dentro de nós. Não está, desconfie de tudo. Aceite sim, mas sempre desconfiando, sempre questionando. Não se deixem doutrinar. Essa é a proposta desse livro. E para fechar, eu deixo uma memória, que eu acho um poema, né? Tão bonito, Amar o Perdido, tão curtinho e bonito, como o próprio Drummond. O próprio Drummond. Então vamos ver aqui. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. É a voz do próprio Drummond declamando. Espero que tenham gostado, viu, gente? Bem, então tá aí. É a minha humilde ajuda, auxílio, tá? Até o próximo encontro.